O uso de transfusões de sangue. Uma perspectiva diferente. Neste vídeo, discutiremos a visão das testemunhas de Jeová sobre o uso de transfusões de sangue e exploraremos uma perspectiva diferente sobre esse assunto. Vamos analisar algumas questões levantadas e examinar os argumentos que desafiam a interpretação tradicional. Vou usar várias perguntas que foram feitas por pessoas que fizeram parte da organização das Testemunhas de Jeová e se deram conta que a interpretação do corpo governante não tem fundamento na medicina e nem na Bíblia. As Testemunhas de Jeová baseiam-se em sua posição no versículo de Atos 15.28,29, que enfatiza a abstenção de sangue. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Atos 15.28,29. É interessante ressaltar que no passado as testemunhas de Jeová proibiam os transplantes de órgãos, alegando que receber um transplante seria o mesmo que estar comendo o órgão transplantado, o que classificaram como canibalismo. Não seria a transfusão de sangue um transplante de órgão, visto que a função do sangue não é alimentar mas transportar o alimento. Assim como um transplante de rim ou coração não significa alimentar o corpo de carne, não poderíamos usar a mesma analogia para a transfusão. Por que alguns componentes do sangue são permitidos e outros mais pequenos são proibidos? Por que o plasma é proibido, e todos os seus componentes separados são permitidos para as testemunhas de Jeová? Albumina, imunoglobulina, preparados para hemofílicos. Por que os componentes do plasma que estão em maior quantidade que as plaquetas e são permitidos? Comer sangue e receber uma transfusão de sangue é a mesma coisa. Aceitar um transplante de coração é o mesmo que comer o coração. Aceitar uma transfusão de sangue é o mesmo que aceitar um transplante de órgão. Veja o livreto, Testemunhas de Jeová e a questão do sangue, página 42. Sendo ilícito doarmos sangue, ou armazená-lo, como poderíamos aceitar frações de sangue, vindas obviamente de doadores humanos, sangue este que teve que ser armazenado? Não estaríamos nos beneficiando de dois pecados cometidos por outros. Se receber uma transfusão de sangue é o mesmo que comer sangue, porque uma pessoa que está inconsciente num hospital, se ficar recebendo apenas sangue na veia morrerá de fome. É uma transfusão de sangue o mesmo que alimentar-se de sangue. Se quando preciso, um israelita podia comer a carne de um animal não sangrado, Levíticos 17.15, e o resultado era apenas uma impureza cerimonial. Por que a torre de vigia desassocia a TJ que aceita uma transfusão de sangue para salvar a vida? Por que não é proibido aceitar os componentes do sangue doado por outras pessoas, mas as TJ não doam seu próprio sangue para ajudar outras pessoas? Esta não é uma atitude egoísta e hipócrita. Será que as testemunhas de Jeová realmente se abstêm de sangue? Os componentes que constituem o plasma são exatamente os mesmos componentes que encontramos na lista permitida pela Sociedade Torre de Vigia. Qual é a lógica da Sociedade Torre de Vigia ao proibir o plasma, mas autorizá-lo se for dividido nos seus componentes? Por razões compreensíveis, o corpo governante nunca respondeu a essa pergunta. As plaquetas constituem uma ínfima percentagem do volume do sangue, 0,17%. Por que será que o corpo governante decidiu proibir este componente específico? O sangue transfundido não é digerido, mas é retido no corpo de forma muito semelhante a um órgão transplantado. Dito de forma simples, para conseguir obter nutrição a partir do sangue, seria necessário comê-lo e digeri-lo, para poder decompô-lo e usá-lo como alimento. De uma transfusão de sangue não resulta qualquer benefício nutritivo. O sangue que é transfundido não pode ser usado pelo nosso corpo como alimento, da mesma forma que um transplante de coração ou de rim não pode ser usado como alimento. Como não é verdade que uma transfusão de sangue seja o mesmo que alimentar-se de sangue nem é equivalente a comer sangue, então não existe o elo crítico que seria necessário para apoiar biblicamente a política da Sociedade Torre de Vigia a respeito do sangue. Somos livres para doar órgãos do nosso corpo,
seja em vida, seja após o falecimento. Quanto a doar sangue, a palavra de Deus também não proíbe. Proíbe ingerir o sangue ou a carne com o sangue dos animais. A Torre de Vigia diz que aceitar uma transfusão de sangue é o mesmo que comer sangue. Raciocínios, página 345. Considere 2 pacientes que estão incapacitados para comer e são admitidos num hospital. A um deles é dada uma transfusão de sangue e ao outro é dada alimentação intravenosa. Qual deles está a receber alimento e sobreviverá? Claramente, os médicos não prescrevem transfusões de sangue para tratar a malnutrição, é antes para substituir algo que o seu corpo perdeu, geralmente os glóbulos vermelhos que são necessários para transportar oxigênio e manter a pessoa viva. Consegue explicar por que é que a Sociedade Torre de Vigia permite o uso de produtos sanguíneos como a albumina, EPO, soros de sangue e imunoglobulinas e tratamentos hemofílicos, agentes coagulantes 8ª e 9ª, se estes são claramente tomados para sustentar a vida? Como é que isto pode ser honestamente considerado como abster-se de sangue? A resposta óbvia é que não pode. Se o uso médico do sangue é errado, não podemos escolher a nosso bel prazer quais são as frações ou produtos do sangue dos quais nos absteremos, nem mesmo argumentando que são pequenas frações, da mesma forma que não nos podemos envolver numa pequena fração de fornicação ou numa pequena fração de adoração de ídolos. Tal raciocínio está seriamente errado. Existem substitutos satisfatórios para o sangue? Não. Até certo ponto, o sangue perdido pode ser compensado com que? Com produtos tais como Dextra ou solução de Ringer, e isto é feito rotineiramente nos hospitais. Mas, em que situação esses produtos são inadequados? Na perda de sangue extremamente severa, como por exemplo em certos acidentes automobilísticos ou na hemorragia obstétrica grave, essa compensação é inadequada, porque esses produtos não conseguem transportar o oxigênio vital. O que o médico escocês Adefar mencionou em seu estudo sobre as testemunhas de Jeová e as transfusões de sangue? Uma mulher que foi salva por meio da transfusão de 19 litros de sangue durante 6 horas, quando ela deu à luz seu 5º filho. Ela perdeu todo o seu próprio sangue transportador de oxigênio e certamente não teria sobrevivido se tivesse recebido Dextron. Solução de Ringer em vez de sangue. Deus, o sangue e a sociedade. Aberdeen, Escócia, 1972, páginas 32, 33. Então, existe alguma investigação com evidência visual que prove que Deus de fato permite que sangue humano total se transfira naturalmente entre 2 seres, indivíduos, humanos? Sim. O Dr. Machin diz, a maioria das placentas de gêmeos MC tem ligações AV, portanto usualmente há transfusões entre os gêmeos. Ora aí está, investigações médicas reconhecidas identificaram 2 seres humanos individuais, fetos, transferindo naturalmente sangue total entre si. Se Jeová permite as transfusões de sangue em certos fetos gêmeos, por que o corpo governante continua proibindo?